Olá, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre soluções e agora a parte sobre concentração por mol. Olha só então. Então, concentração molar ou quantidade de matéria, então é a relação entre a quantidade de matéria, a massa do mol, do soluto e do volume da solução. A unidade de medida aqui vai ser mol dividido por litro, tá? É calculada usando a expressão matemática. O emissão aqui, tá? Que até ele vai mais para baixo, aqui faz uma curvinha, que é o mol para litro aqui, ele apresenta essa unidade, tá? Então, concentração aí, mol dividido por litro. O Nzinho é o número de mols do soluto e o V é o volume da solução. Então, bem simples. O N, ele é calculado usando a massa molar, tá? Então, sabendo que o N é igual a M, que é a quantidade em gramas do soluto ali que eu quero dissolver a solução. E o M grandão aqui, que é a massa molar, que eu vou saber através da tabela periódica. Eu vou olhar lá na tabela periódica e vou descobrir qual que é a massa molar, a massa atômica ali dos solutos que eu quero colocar na solução. Vou calcular e vou saber a minha massa molar. Então, sabendo disso, eu tenho essa expressão aqui. Então, o M é igual ao Mzinho, que é a massa do soluto, dividido por emissão, a massa molar do soluto, vezes o V, que é o volume da solução. Olha só, que massa do cloreto de potássio deve ser dissolvida em água para se obter 2 litros de uma solução cuja concentração é de 0,2 mol por litro, dado o M, que é a massa molar do cloreto de potássio, é 74,6 gramas por mol. Então, ele já deu aqui, já facilitou bastante, já deu a massa molar. O que eu vou fazer? Vou jogar na fórmula, bem simples, tá? Então, ele quer que eu faça a solução 2 litros, a concentração da minha solução é 0,2 mol, e a massa molar é 74,6. Vamos lá. Aqui está a fórmula, certo? Então eu só vou ir trocando aqui os dados. Então, a concentração vai ser 0,2 mol por litro, igual ao M, que é a massa, tá? Porque ele tá pedindo aqui, ó, que massa do cloreto de potássio deve ser dissolvido. Então eu quero descobrir a massa, beleza? Então eu quero descobrir esse Mzinho aqui de cima. Dividido pela massa molar, que ele já deu, 74,6, vezes 2 litros, que é o volume. E, fazendo essa conta, eu chego ao resultado de 30 gramas. Então, é bem simples, tá? Só tenho que interpretar a pergunta, ver o que ela tá pedindo bem certinho e jogar na fórmula, tá? Não tem muito segredo. Olha só. E nós temos outro exemplo. Então, soro fisiológico contém 0,900 gramas de cloreto de sódio. A massa molar é 58,5 gramas por mol em 100 ml de solução aquosa. Qual é a concentração do soro fisiológico expressada em mol por litro? Então agora ele quer que eu descubra a concentração molar. Olha só. Primeira coisa, o volume é em litros, então transformar ml para litro, dividido por 1.000. Bem simples. Eu vou jogar na fórmula então. Então, aqui eu tenho meu emissão. Aqui na massa eu coloco 0,900 gramas. Eu divido esse valor por 58,5, que é a massa molar do cloreto de sódio, vezes 0,1,
que é o meu volume aqui que eu dividi por 1.000, né, dos 100 ml. Igual, fazendo essa conta, vezes aqui depois de dividir, fica 0,15 mol por litro. Então, bem tranquilo também. Olha só, todos os cálculos de concentração podem ser feitos por regra de 3. Transformar o volume, primeira coisa, transformar o volume de ml para litro e a massa em gramas para mol. Olha só. Então, primeira coisa, é a mesma coisa que a gente fez aqui, dividindo, só que ele vai usar a regra de 3 para resolver. Então, eu tenho 1 litro para 1.000 ml e eu tenho X litros para 100 ml, tá? É que eu quero descobrir quantos litros tem em 100 ml. Fazendo regra de 3 aqui, X, 1 litro vezes 100 dividido por 1.000, vai dar 0,1 litros. A mesma forma que eu cheguei lá. Então, tá tudo certo. E ele diz aqui depois, massa de gramas para mol. Então, eu sei que 1 mol de cloreto de sódio tem 58,5 gramas. Agora eu tenho que saber quantos mols eu tenho em 0,900 gramas, que é o que o exercício está pedindo. Então, faço aqui regra de 3 também. 1 mol vezes 0,900 dividido por 58,5. Vou chegar a um resultado de 0,015 mols, tá? Olha só. Agora é só calcular a quantidade de mols presentes em 1 litro, certo? Porque eu quero o quê? Eu quero essa concentração em mol por litro, tá? Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, ela vai estar para 0,1 litros. Ela tá 0,900 gramas para 100 ml. Só que eu quero essa concentração para 1 litro, 1 litro inteirinho, tá? Então eu sei que 0,1 litro, aqui ó, eu já fiz a conta aqui em cima, 0,1 litro tá para 0,015 mols, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Então eu usei esses dois valores que eu usei e eles estão aqui embaixo. Agora eu quero descobrir quantos mols eu tenho para 1 litro. Então, 1 litro vai ser para X mols. Resolvendo essa regra de 3, eu vou chegar a 0,15 mols, tá? Então, eu vou poder escolher se eu quero usar a fórmula ou se eu quero fazer uma série aqui de regra de 3. Às vezes, a regra de 3 vai ser um pouquinho mais comprida, mas depende aí de vocês, qual jeito vocês querem fazer, qual jeito vocês acham mais fácil de fazer, tá? E aqui nós temos mais um exercício. Então, preparar 50 ml da solução hidróxido de sódio, 0,2 mol por litro, e descubra quantas gramas devo usar. Olha só, aqui a gente não colocou, mas o hidróxido de sódio é o NaOH. NaOH é o hidróxido de sódio. Então, como é que. Olha só, o exercício não me deu a massa molar, massa atômica, aqui nesse exercício. Como é que eu vou descobrir? Vou pegar minha tabela periódica e vou achar o elemento lá, sódio primeiro, o Na. E vou olhar lá a massa atômica, a massa molar dele, que é 23. Vou colocar aqui no papel. Na igual a 23. Depois eu vou olhar o oxigênio e vou descobrir que a massa molar é 16. E depois eu vou olhar o hidrogênio, vou descobrir que a massa molar é 1. Somando 23 mais 16 mais 1, vai dar 40. Então, a massa molar, a massa atômica do hidróxido de sódio é 40, tá? Então, é bem simples descobrir a massa molar. Só saber quais elementos tem ali e eu ver lá na tabela periódica, ver a massa molar, a massa atômica lá e colocar no papel e fazer uma continha, tá? Então, cálculo. Vou pegar a fórmula, tá? Mesma fórmula que a gente usou nos outros, vou usar aqui. E vou trocar os valores que eu já tenho.
Então, eu tenho 50 ml. Olha só, uma coisa importante. 50 ml é igual a 0,05 litros, tá? Dividindo por 1.000 aqui. Tem que ser por litro. Vamos ver o que mais. É isso aí. Agora é só jogar na forma. Então, a minha concentração é de 0,2 mol por litro. Troquei aqui. Eu quero descobrir quantas gramas eu devo usar. Então, eu quero descobrir esse Mzinho aqui. Vou dividir pela massa molar, que é 40, que eu descobri aqui, fiz essa continha, vezes o volume, que é 0,05 litros. Coloquei aqui também. Olha lá, vou resolver o 40 vezes 0,5, passando para o outro lado e fazendo uma conta de multiplicação. Então, 0,2 vezes 40 vezes 0,05 vai dar 0,4 gramas, tá? Então é isso aí. Olhar a pergunta, ver o que ela está pedindo, ver os dados, tá? Se vocês quiserem anotar todos os dados, primeiro, antes de fazer a conta, vocês podem, tá? Para facilitar isso. Sempre lembrar que o volume é em litros, tá? Senão não vai fechar a conta. Sempre ver o que a pergunta está pedindo também, se ela está pedindo as gramas que eu quero usar, se ela está pedindo o volume, se ela está pedindo a concentração. Às vezes ela pode também estar pedindo a massa molar, tá? Então, sempre prestar atenção nessa parte para ver o que que a questão está pedindo, jogar na fórmula e resolver a conta, que é bem simples, tá? E é isso aí. Muito obrigado.